Olá, estamos começando mais uma entrevista no canal Marco Antônio Villa, hoje com uma novidade, com o Dr. Guido Palombo, um psiquiatra especializado especialmente na psiquiatria forense, que eu creio, estou tentando passar rapidamente aqui na minha memória, nas cerca de 400 entrevistas do canal, nós nunca falamos com psiquiatra. Então, é a primeira experiência para vocês que estão nos assistindo e para mim, conversar com uma pessoa tão brilhante, tão conhecida, como o doutor Guido Palombo. E a primeira pergunta que eu faço ao doutor, agradecendo a gentileza de ter me atendido, é por que psiquiatria forense? Porque a maior parte dos que nos acompanham certamente desconhecem essa área da psiquiatria, vê falar eventualmente quando ocorre um crime, um fato, alguma coisa, e por que o senhor escolheu essa área? E muito obrigado por ter atendido o meu convite. Vila, boa tarde. Boa tarde a todos que estão com a gente nesse salão virtual. E eu que agradeço imensamente o convite que você me fez para conversar com você. Para mim é um prazer, eu sou um grande admirador da sua inteligência, das suas ponderações, e sou realmente seu fã. Não estou falando isso por estar com você, eu sou de fato seu fã, assisto você, sigo, gosto muito das suas ponderações. Bem, psiquiatria forense é a psiquiatria voltada para as causas judiciárias. Esse forense é fórum. Então, sempre que acontece uma dúvida no curso de um processo civil ou penal, o juiz, o promotor e o advogado, que não são especializados nessa área, eles chamam um psiquiatra ligado a essa área forense, que vai dizer se aquele indivíduo, ou se aquela questão, que houve uma questão sobre a sanidade mental de alguém, se é ou se não é. Então o psiquiatra forense faz o quê? Aplica os conhecimentos judiciários, aplica os conhecimentos psiquiátricos às causas judiciárias. Ou seja, discurso médico e discurso jurídico ligados. Eu pergunto ao senhor, é uma pergunta realmente de alguém que não, não vou dizer de um curioso, mas alguém que não tem a mínima formação na área como eu e muitos acho que nos acompanham. E agora tem tantas séries no streaming aí, eu assisti um monte dessas séries que envolvem questões de crime, isso, aquilo, questões complicadas. Outro dia eu estava assistindo a Enfermeira, uma série disso, série daquilo, aí fica, e sempre, vendo outro dia, eu adoro o Ricardo Darín, grande artista, grande ator argentino, um filme tese sobre um homicídio, que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, e eu acho muito legal esses filmes, que termina o filme e você não sabe se aquele é o final, o que é verdade, o que não. Eu pergunto ao senhor, eu sei que há uma distância entre o cientista, assim como eu no campo da história, e o objeto. No meu são os fatos históricos, o senhor é um personagem X, Y, Z, que o senhor foi solicitado a sua avaliação. Eu não sei citar nomes, claro, no campo ético, evidentemente, eu sei, o senhor faz isso tão bem. Tem casos que impressionaram o senhor e que o senhor começou a pensar assim, puxa vida, a humanidade chegou a esse tal ponto. Eu digo isso só para justificar, quando eu leio aqui muitas coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, especialmente, e eu leio, assisti outro dia, Cidadãos Comuns, Homens Comuns, acho, também era um filme, um documentário. Eu fico olhando tudo aquilo, falo, mas como é possível tudo aquilo ter ocorrido na Europa, em áreas civilizadas, né? Eu pergunto ao senhor, tem essa coisa muitas vezes, eu estou falando do choque inicial humano, não do acadêmico. O acadêmico o senhor transita lá tranquilamente, mas tem isso na sua profissão e o senhor já sentiu isso? Bom, Vila, na primeira parte da sua colocação, da sua pergunta, vem os filmes que passam, os documentários, etc., na televisão, nos cinemas, etc., que são muitos. Se você me perguntar, você assiste algum? Não, nenhum e de forma alguma, para não me irritar. Por quê? Eu teria que dar a liberdade ética de um filme, de um documentário, porque não são especialistas. Então, essa liberdade poética eu não dou.
Porque como eu trabalho especificamente com isso, e sei como é que funciona dentro da psiquiatria, determinados casos, determinados crimes, como eles aconteceram, então eu não dou essa liberdade poética. Então eu falo, bom, aquele ator não poderia ter feito isso, não poderia ter feito aquilo. E, claro, é uma liberdade poética, claro, tem muito de romance também. Então, eu não assisto por conhecer a realidade. Bom, você me pergunta se algo no dia a dia, na vida de profissional, já longa vida profissional, se algum caso me chocou. Sim, sempre entre aspas, choca, entre aspas, porque é uma curiosidade. Então, quando eu achava que já tinha visto tudo, não, ainda tinha muita coisa para ver. Muitos casos são, de fato, chocantes. Agora, o que me choca não é a brutalidade do delito, não é a causa judiciária em si, é a deformidade da mente humana. Onde sim. Ela pode chegar. Então, isso sim, eu falo, puxa vida, quando eu pensei que eu já tivesse visto tudo, eu tô sempre vendo coisas novas. E esta talvez seja a grande beleza da psiquiatria forense, que eu fico aprendendo o tempo todo. Claro que não é todo dia um caso novo, mas eu estou sempre aprendendo durante o exercício da minha profissão. Eu acho que o senhor falou uma questão. Eu estou usando o senhor, vou falar você, que me desculpe, mas eu até anotei aqui, porque eu anoto, fico pensando. O senhor falou, muitos casos são chocantes, essa questão da deformidade, vamos chamar assim, humana. No campo do senhor, eu sei que isso, eu também, como eu falo, eu não sou dessa área, mas eu fico lendo muita coisa do final do século XIX, do processo do chamado evolucionismo, que influenciou muito o Brasil, começo do século XX, a medicina legal, Cesare Lombroso, muita coisa que veio aqui no Brasil, até com Nina Rodrigues. Eu até tenho Nina Rodrigues aqui, porque foi o primeiro intérprete da minha tese de doutorado, foi sobre Canudos, há mais de 30 anos atrás. E o primeiro intérprete de Canudos, vamos chamar assim, era o Nina Rodrigues, Raimundo Nina Rodrigues, que era professor na Faculdade de Medicina lá do Terreiro de Jesus, em Salvador. E que escreve um texto, e é interessante o texto, no calor da hora, em novembro, Canudos caiu no dia 5 de outubro. Então, eu fico pensando assim, quando nessa essa evolução da área do senhor, porque em alguns momentos fica muito marcado. Se eu estiver errado, claro, por favor, me corrija, quando a gente lembra do lombrosianismo, toda aquela ideia do evolucionismo, que lá no fundo pode acabar até no racismo, né? É muito perigoso esse terreno. Como é que isso é na área do senhor para manter uma análise, vamos chamar assim, sem exagero, no campo científico, sem cair em possíveis escorregões no campo da desqualificação humana, racial, homofóbica, etc. Eu estou fazendo uma questão muito genérica e nem sempre bem formulada, mas é isso. Como é que se mantém no campo científico? Mas essa sua colocação é linda. E ressaltando que você citou clássicos, Nina Rodrigues, Cesare Lombroso, e eu acho que existe um certo preconceito contra alguns mestres que escreveram a história da psiquiatria e da psiquiatria forense. Um certo preconceito. Por quê? Por exemplo, Lombroso. O Lombroso foi um extraordinário psiquiatra forense do final do século XIX, início do século XX, que escreveu uma obra monumental que dificilmente as pessoas têm acesso a essa obra porque ela praticamente ficou escrita em italiano e não teve a sua tradução para outras línguas, então acaba limitando. Mas o Cesare Lombroso, ele fez uma obra extraordinária que eu tive a felicidade de ler essa obra. Então, claro, existem determinados excessos? Talvez sim, porque ele pretendia, pelas características do ser humano, chegar a algumas
algumas previsões. Eu acho que previsão não dá para fazer, mas depois que aconteceu, ser visto pelo prisma que Lombroso e vários prismas que Lombroso viu é muito interessante. Agora, é preciso dizer que Lombroso sofreu um ataque terrível, terrível, de um padre da Igreja Católica contemporâneo dele, chamado Agostino Gemelli. Agostino Gemelli, que, aliás, ele dá nome ao hospital no qual, quando os papas ficam doentes, eles se internam nesse hospital Agostino Gemelli. Mas o que aconteceu e por que Lombroso ficou tão difamado quanto ele é? Ele escreveu um livro que é um clássico chamado O Criminoso Nato, ou seja, indivíduos que nascem com a predisposição ao crime. Escreveu um livro bom, enfim, é preciso algumas achegas, mas é um livro muito bem colocado, muito bem pesquisado, etc. E o que aconteceu? Ele bateu de frente com Agostino Gemelli, esse padre católico, que achava que todos nasciam puros, e todos eram puros, e eles se deformavam conforme a vida. Então bateu de frente com Lombroso, que achava que tinha o criminoso nato. E como Agostino Gemelli era uma pessoa extraordinária, extremamente culto, e tinha o púlpito na igreja no qual ele pregava, ele foi contra Lombroso e bateu de frente. E Lombroso também tinha uma personalidade difícil e teve muitos opositores. Quando o Lombroso morreu, Agostino Gemelli escreveu um livro chamado A Morte de uma Doutrina e o Funeral de um Médico e a Morte de uma Doutrina. E enterrou César Lombroso e a doutrina dele. Agora, claro que é preciso ler com as achegas desses mais de 100 anos passados da obra de Lombroso. Eu penso que as doutrinas psiquiátricas tiveram um grande desenvolvimento no século XX, sem dúvida nenhuma, com mestres extraordinários e uma grande decadência no século XXI. O século XXI marca a grande decadência da psiquiatria, das doutrinas psiquiátricas, que é quando entram as indústrias farmacêuticas, laceiam os diagnósticos. Hoje todos são bipolares, ou têm déficit da atenção e da hiperatividade, se for menor de idade, ou se tiver mais de 65 anos e um lapso minêmico é Alzheimer, e tome remédio, tome remédio, tome remédio, e a destruição completa da psicopatologia. Então nós temos o apogeu da psiquiatria no século XX e a decadência, talvez seja a especialidade médica mais decadente, a psiquiatria desse século XXI. Interessante, polêmica, certamente, essa sua afirmação. Agora, no sentido genérico, claro que, evidentemente, o Dr. Guido Palomba, e como os médicos têm o decoro da profissão, não vamos contar toda a história aqui, mas só estou fazendo uma introdução, porque quem nos acompanha, a maior parte das pessoas entende as nossas questões, mas tem pessoas que assistem e estão aí mais para criar problemas. Então, no campo da política, isso que no sentido genérico, não é falar de Paulo, Pedro, Maria ou José, nada disso. Mas o senhor é um cidadão, está acompanhando para e passo, já tem uma longa vida acadêmica, uma longa vida no campo da cidadania, viu muitas mudanças no Brasil. O Brasil já esteve para acabar várias vezes, né, no tempo da vida do senhor, na minha vida também, e não acabou, né? Mas, então, passou por vários momentos. Eu pergunto ao senhor, é possível aplicar conceitos da psiquiatria, em geral, no campo da análise política? Eu digo isso porque as pessoas aleatoriamente pegam alguns conceitos, até eu
que não são, evidentemente, são de uma outra área de conhecimento, e muitas vezes pegam um conceito e jogam no Paulo, no Pedro, na Maria, no José. Eu pergunto ao senhor, em geral, como é que é isso? Isso é mais um instrumento no campo do debate ideológico-político, não tem nada a ver com a questão científica acadêmica, ou uma análise desse tipo necessitaria, como condição sine qua non, um contato com o, entre aspas, o paciente, uma análise, conhecer sua história de vida, etc, etc. O que o senhor acha? Excelente sua pergunta. Primeiro que a análise psiquiátrico-forense é totalmente desvinculada, pelo menos no meu caso, totalmente desvinculada de qualquer viés político. É impossível, na concepção, usar a ciência para fins políticos partidários, para atacar ou defender pessoas. Isso é impossível. Agora, a aplicação dos conhecimentos psiquiátricos aos políticos, a forma deles procederem, deles dirigirem, isso é absolutamente comum. É uma leitura que acaba acontecendo, não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Nós estamos com guerra no Oriente, enfim. Então é possível, sim, usar os conhecimentos psiquiátricos a esses indivíduos dirigentes, sem dúvida nenhuma. E você faz uma pergunta muito importante: se é necessário, para conhecer um indivíduo, examiná-lo pessoalmente? Resposta categórica, objetiva e direta: não. Não há necessidade. Por quê? Porque são apenas técnicas diferentes para um mesmo objetivo. Existe em psiquiatria forense a chamada perícia direta, ou até mesmo perícia póstuma retrospectiva. Por exemplo, uma pessoa faz um testamento, morre, e os herdeiros querem saber, questionam, dizendo que ele estava fora de si, doente mental, quando fez aquele testamento. Então, é feita uma perícia póstuma retrospectiva para levantar as condições de saúde mental do testador exatamente no dia em que ele praticou aquele ato jurídico, assinando as suas últimas vontades. Claro que não é a mesma técnica que se usa no exame direto. No exame direto, eu vou querer saber isso, aquilo, aquele outro. Pelo exame indireto, nas perícias indiretas, o caminho, a forma da perícia é outra, porém, a acurácia, ou seja, o resultado final é exatamente o mesmo. Então, dá sim para saber, pelo histórico de um indivíduo, pelo comportamento desse indivíduo, quem é, qual o diagnóstico e qual o prognóstico. E isso sim é possível aplicar aos políticos, aos governantes, tanto do Brasil como esses que estão, por exemplo, nesse cenário de terror, ali nessa guerra. Enfim, é possível, Vila. Eu até anotei aqui, é possível usar a psiquiatria na análise política com os condicionamentos, evidentemente, que o senhor expôs com muita propriedade. Aí eu estou pensando aqui, pode ser uma obviedade, porque essa é uma área para mim muito difícil no campo da ciência médica e que eu desconheço. Na verdade, sempre tenho muito medo de hospital, dessas coisas. Eu digo para o senhor, eu passo do outro lado da calçada, mas sempre fui muito bem atendido, vale lembrar. Agora, eu fico pensando o seguinte: eu quando saio à rua, pode ser um vício da história tão grande, e especialmente em momentos que eu estou com a cabeça funcionando, muito cansado, mas funcionando bem, aí eu vejo uma rua aqui, uma rua acolá. Outro dia eu estava numa rua, me lembrei da Guerra de Canudos, não ia contar a história para a pessoa que ia ser deselegante, mas era um personagem da Guerra de Canudos, aqui embaixo,
Aí eu falei, era um ministro da guerra naquela época, outro era não sei o que, outro. Então eu vou andando, vou vendo, isso aqui foi deputado federal, Cincinato Braga, Comissão das Finanças. Mas não fico falando porque os caras vão falar, pô, esse cara é chato, minha mulher vai reclamar, pô, não, minha mulher não reclama disso, mas eu não vou ficar falando toda hora. Mas eu fico vendo a história, ela fica presente 24 horas na minha cabeça quando eu vou vendo as coisas. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor tem para mim, uma profissão dificílima, muito mais difícil que a minha, isso compara, acho eu, porque o senhor vai na psique, vai no interior do ser humano. O cirurgião, acho que é fácil, acho eu, ele faz o corte, se ele for um cardiologista, um especialista em operação do coração, o coração está aqui, ele corta, faz o que é necessário, coloca uma ponte de safena, etc. O senhor não, o senhor vai no terreno do desconhecido, acho eu. Se eu tiver errado, o senhor me corrija. E esse terreno do desconhecido, querem que o senhor dê resposta. Ninguém vai querer gostar que o senhor não responda de forma definitiva sobre uma questão. As pessoas querem resposta como se fosse fácil de ser dado. Eu pergunto ao senhor, teve algum momento que o senhor não conseguiu dar a resposta? Não é o que alguém solicitou necessariamente, mas uma pergunta que o senhor fez a si mesmo, sobre o ser humano, sobre um personagem, vou chamar de personagem histórico, minha mania de trabalho, e o senhor ficou em dúvida, falou, olha, não sei ou não sei, aquela coisa que a gente, nos filmes clássicos, no ar americano, a gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira, é uma espécie de Falcão Maltese. Eu pergunto para o senhor, como é que é isso? Isso já passou pelo senhor? No início da carreira, muito. O tempo todo. O tempo todo. O que é o psiquismo? O que é o psiquismo? O que é a normalidade mental? Como que o psiquismo se liga ao corpo? Então, essas dúvidas cruéis, mas elas funcionaram como dizem os gregos, né? Vem a musa, fecunda, nós ficamos prenhes e temos que dar à luz. Então, isso, enquanto eu não resolvia essas questões, eu não conseguia dormir direito. Então, muito. Agora, claro, você fala, a minha especialidade é difícil. Não, para mim, a minha especialidade é muito simples. O difícil na medicina, por exemplo, é otorrinolaringologia, é cirurgia, é ortopedia. Eu costumo dizer que a minha área, modéstia à parte, eu entendo um pouquinho. Mas das outras áreas, entre uma tíbia fraturada e uma amidalite, eu sei que é uma é cintura para baixo e outra é cintura para cima. Eu acho que cada... Eu vou contar um detalhe para você, Vila. Uma vez eu entrei no Hospital do Câncer para fazer um exame de um paciente psiquiátrico ligado às causas judiciárias. Era uma interdição e ele estava internado no Hospital do Câncer. E quando eu entrei, eu fui recebido por uma mocinha bonita, jovem, médica, ali, e eu fiquei horrorizado. Eram pessoas que não tinham metade do rosto. Uma coisa horrorosa para mim. Aí eu cheguei para ela e falei, escuta, você, como é que você fica o dia inteiro trabalhando aqui com esse tipo de pacientes terminais? Ela falou, olha, Guido, a minha especialidade é tranquila, agora eu não consigo entender como que você trabalha na sua. Então, eu acho que é tudo muito, se torna algo do dia a dia, algo técnico. E se você pergunta, você ainda tem dúvidas ou questões que ainda precisam ser resolvidas dentro da psiquiatria forense, eu creio que eu tenho biblioteca suficiente para responder as perguntas. Eu só não consegui, Vila, quem sabe se você não me dá uma resposta de uma única questão que eu nunca consegui responder, nunca. Não consigo responder
ou uma única questão. É um pouco filosófica, mas eu vou tratar dela aqui com você. Corpo, ele existe. Não há necessidade de provar, ele é razão suficiente. Então, aqui os dedos, Sim. Coração, pulmão, etc. É razão suficiente, não há necessidade de provar. Psiquismo também é razão suficiente. Não há necessidade de provar. Pensamento, sentimento, intuição, percepção. Não há necessidade, elas existem. E psiquismo é uma voz grega que quer dizer sopro. Em latim é pneuma, ar, alma. Então, corpo e alma existem. Soma e psique existem. Não há necessidade de provar. Então, aí eu procurava como que essas duas substâncias diferentes, elas funcionam. E cheguei ao extremo, a redução maior, que só podem ser de duas maneiras. Por que você escolhe uma e não escolhe a outra e vice-versa? É essa questão que eu não consigo responder. Então, ou é dualista ou é unicista. O dualista entende que são duas substâncias diferentes, como se fossem dois relógios a marcar a mesma hora, que não é a minha. Isso é platônico, que a gente conversou. Não é a minha. Eu sou aristotélico tomista, que duas substâncias diferentes, corpo e alma, sob e psique, que existem amalgamadas, a ponto de não ter nada corpóreo sem algo anímico e nada corpóreo. Agora, a minha questão é essa. Por que tem pessoas, grandes pensadores, como Platão, Descartes, Santo Agostinho, que são dualistas, e grandes pensadores que são unicistas, como Aristóteles, São Tomás de Aquino, Jacques Maritain, e daí para frente? Por que isso? Então, eu não consigo até hoje responder, e não sei se eu vou conseguir. Realmente é uma questão muito complexa e que ao longo do pensamento ocidental, né, como isso é colocado e em ciências como a sua, isso é uma questão mais complexa ainda de diferente, de uma resposta muito complicada. Eu tenho uma questão, eu fico pensando aqui meio óbvia, que é o seguinte: uma vez conversando com o professor Boris Fausto, já falecido, brilhante historiador, meu amigo com quem aprendi muito. Quando eu era um jovem estudante, eu ia ao arquivo do Estado de São Paulo, não do jornal, era na rua Dona Antônio de Queiroz, quase na Rua Augusto. E depois mudou para a Rua Voluntários da Pátria, na Zona Norte. Hoje tem uma sede muito bonita lá, com toda uma estrutura para os pesquisadores. E quando eu encontrava ele lá, eu ficava meio com vergonha de conversar com ele, porque afinal era um grande historiador, era um estudante. Até depois, ficamos amigos, muitos anos depois, eu até falava, eu via sempre lá o senhor, mas ficava sem jeito de perguntar. E na época ele estava estudando um livro que eu tenho aqui, sobre crime cotidiano em São Paulo, no final ali do século XIX, começo do século XX. É incrível quando a gente olha o noticiário e os processos judiciais, porque vem essa ideia para muitos que a violência de hoje é de hoje, isso nunca ocorreu. Ele pega a história recente, final do século, para nós, história recente, né? Final ali do século XIX, século XX, olha os processos judiciais, os noticiários, e nós tínhamos cenas terríveis também por aqui, por São Paulo, para dizer o mínimo. Eu pergunto ao senhor uma coisa que pode ser óbvio, Lulante, diria até o Nelson Rodrigues. O senhor, quando vê os fatos recentes, e hoje a gente sabe muito mais do que sabemos, no passado pela velocidade da informação, algo que impressiona, ou seja, numa linguagem muito vulgar eu perguntaria, hoje está pior que ontem? Excelente essa pergunta. Eu também sou um grande apreciador do Boris Fausto. Boris Fausto, ele é um grande escritor, admirava muito ele. Ainda leio os trabalhos antigos do Boris. Enfim, você me faz uma pergunta, eu acho, na minha concepção, de muitos anos nesta área, o que mudou foi a velocidade da comunicação do fato. Então, esta velocidade de comunicação do fato
pelos meios de comunicação, enfim, que hoje eles estão em qualquer lugar, ao vivo, e em cores, naquele exato segundo que as coisas estão acontecendo. Então, isso sim mudou, mas os fatos, os crimes, os crimes hediondos dentro dessa minha área da psiquiatria forense, esses crimes não mudaram, eles continuam acontecendo mais ou menos na mesma constância que sempre aconteceram. O que modificou bastante é que as pessoas passaram a não, como é que eu posso dizer, a não ligar muito para esses crimes. Por exemplo, quando existia, quando aparecia há umas décadas um parricídio, morte Sim. de ascendente, pai, mãe, ou de avô, etc., era algo que chocante. Hoje, os parricídios acontecem e eles nem aparecem no noticiário, ou aparecem pouco, salvo se o parricida for alguma pessoa de destaque, etc. Então, os assassinatos, eles continuam, claro que na velocidade um pouquinho maior, porque a população também aumentou um tanto. Mas eu penso que a velocidade com que as notícias vão sendo espalhadas, vão sendo noticiadas, isso vai deixando as pessoas que veem tantas notícias existem um pouquinho petrificadas. Então, eu acho que para as pessoas ficarem estimuladas com essa parte criminal, é preciso que o crime seja extraordinário, mas muito extraordinário, para que as pessoas prestem atenção nele. Porque aqueles que eram, no passado, extraordinários já não estão mais causando efeito. Em medicina, isso tem um nome. Quando a pessoa usa uma droga, não é? Ela, depois, aquela mesma droga, naquela mesma dosagem, ela não funciona mais, ela precisa ser aumentada. Então, isto acontece com os crimes. Eles, de tanto que eles são veiculados, é preciso que o crime seja uma dose bem grande para que as pessoas prestem atenção nele. Eu não sei se eu consegui responder, Vila. Eu acho que eu fui um pouquinho... Conseguiu. Não, foi interessante, porque com o passar do tempo, a repetição de certos crimes, que eram hediondos num passado recente, vai perdendo isso e vira uma certa indiferença, né? E aí precisa, aí, como o senhor lembrou muito bem, a questão da dose, né? Cada vez maior, né? Quer dizer, e aí aquilo vai chamando a atenção. E outros vão lembrar a indústria cultural se apropriando desse crime hediondo e transformando numa mercadoria, né? Tem casos recentes, aí sou eu falando, claro, o caso Richthofen, já tem acho que 3 séries, 3 filmes sobre esse triste episódio, no mínimo, né? Mas a indústria cultural se apropriando desse fato e vai trabalhando com ele, usando ele comercialmente. Não tenho nada contra, eu sei que alguém precisa escrever, o outro precisa filmar, todo mundo precisa sobreviver, não estou questionando nenhum dos profissionais, eu só estou usando um exemplo, sem entrar no mérito do trabalho de cada um, porque eu não li nem os trabalhos sobre a moça e o namorado e o irmão do namorado, e nem os filmes e as séries, sei que elas existem. Mas vai essa apropriação da indústria cultural dessa tragédia. No caso norte-americano, em certo momento, não sei se continua, havia uma espécie de revistas em quadrinho que saía nos presídios dos crimes mais hediondos e que circulava e que criava uma espécie de heroísmo da barbárie, né? Uma coisa meio estranha. Aí voltamos à questão que o senhor falou, que é a deformidade humana, né? Até onde ela chega. Parece quanto mais hediondo, mais heróico no campo da barbárie. Eu não sei, esse universo que é difícil a gente... É aquela história que diziam alguns filósofos, desculpa a extensão da minha observação, mas em 1945, quando termina a guerra, se estuda os campos de concentração e alguns perdem a esperança
na humanidade depois de ver tudo aquilo, né? E eu acho que o senhor é testado na sua profissão todo dia, por isso que é diferente que eu me irrito com as leituras, tem hora que eu tento fugir, estudar as coisas que eu estudo, para esquecer do que está acontecendo, estudo minhas questões históricas, mas acho que o senhor é testado sobre essa questão da humanidade todo dia. Eu não queria ser o senhor não, viu? E lá, olha, esse ponto, mas esse ponto é muito importante. Eu tenho refletido longamente sobre a humanidade. E nada melhor do que conversar com você, que é um humanista, sobre isso. O ser humano, o meu questionamento é, será que ele deu certo? Por quê? A espécie humana é a única capaz de construir, projetar e dizimar em grande quantidade pessoas da mesma espécie, seres da mesma espécie. No reino animal não existe isso. Não existe a eliminação de pessoas da mesma espécie, e faz com satisfação. E quanto mais faz, mais acha que está certo. Então, por exemplo, essas guerras que estão acontecendo, eu estava me lembrando aqui de que antes da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, há 2000 anos antes de Cristo, no Código de Hammurabi, era: se você faz alguma coisa contra mim, eu vou na sua casa e faço o que eu quiser com você. Eu te destruo, eu pego, faço isso, aquilo, aquele outro. Aí vem a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, que é uma grande evolução da humanidade, que é a vingança regulamentada. Você me tira um dente, eu te tiro um dente. Você me tira um olho, eu te tiro um olho. É vingança regulamentada. Agora, parece que nós estamos, eu não quero entrar em detalhes, voltando num pré-Talião. Você me tira um dente, eu te tiro todos os dentes da boca. Então, mas e o ser humano acha que tem o direito de fazer isso? Então, eu pergunto para você, será que a humanidade deu certo? E outra coisa, Vila, tem quase 10 mil ogivas atômicas. 10 mil ogivas atômicas, em contagem recente. E se vier um que acha que está certo, você tem que destruir? Então, eu pergunto, quanto tempo mais a humanidade vai durar? Eu gostaria que você comenta isso, por favor. Eu acho que isso é interessante, o que o Dr. Guido Paloma está colocando, porque são questões diferentes do que nós discutimos no canal, que algumas questões do canal é possível obter respostas rápidas até, sobre algumas questões econômicas, pode ter uma divergência aqui e acolá, sobre questões de análise histórica, sociológica, interpretação da Constituição. Agora, sobre o que o Dr. Guido Paloma está colocando, aí não dá. Aí a coisa é mais complicada, usando uma linguagem vulgar, o buraco é mais embaixo, eu nunca uso essas imagens vulgares, mas são questões muito complexas. Lembrou muito bem a questão do arsenal atômico, agora inclusive no conflito Ucrânia-Rússia, em certo momento o Vladimir Putin, presidente da Federação Russa, disse usar armas atômicas táticas, né? Que eu presumi, consultando alguns militares, que seria uma arma com menor potencial em região mais localizada. Aí até eu brinquei, precisa combinar com os ventos que vão levar radioatividade, com as pessoas que vão instalar mortes, com a destruição. Eu falei, isso não existe, isso é uma loucura, né, que está sendo falado. Então a gente vive nesse fio da navalha, né, do senhor que está ali na esquina, que pode cometer um crime bárbaro na minha esquina, com o presidente de um país que pode apertar um botão, com aquela malinha que eles levam para todo lugar, e começar uma guerra atômica, que a gente sabe o que vai acontecer, não haverá vencedores, né, numa guerra desse tipo. Então, eu acho que foi muito bom falar com o senhor. Olha que nós podíamos conversar aqui muita coisa, mas acho que nós levantamos, usando uma linguagem futebolística, eu gosto muito de futebol, levantamos muitas questões, eu fui levantando para o Dr. Guido Paloma, por quê?
porque são questões que passam ao longo das décadas de vida profissional, de diferentes momentos da história do Brasil, mas a vida das pessoas, né? Porque a história tem esse movimento, a vida das pessoas não necessariamente tem o mesmo movimento que a história. Eu digo isso, desculpe a extensão, mas que toda hora vem uma lembrança. Tem um livro sobre uma comunidade mexicana, São José de Gracia, em Michoacán, e um grande historiador de lá, Luiz Gonzalez, que era onde ele nasceu, ele começa a contar a história desse pueblo, e o que aconteceu, e enquanto isso a Revolução no México, aí sai os franceses, vem Benito Juárez, vem não sei o quê, e o que era aquela pequena cidade, esses acontecimentos nacionais, mundiais, naquela comunidade. É o que ocorre muitas vezes, mal comparando conosco, né? As pessoas continuam tendo a sua vida e tal, as coisas vão acontecendo, mas em todo esse entorno brasileiro, latino-americano, mundial, e a humanidade parece que, e aí voltamos a uma questão que o senhor destaca, parece que a pessoa é a mesma, né? Lá de trás, aquela lá do Código de Hammurabi, que uma vez eu vi um trecho do Código de Hammurabi, fiquei emocionado, ao vivo, e até hoje parece que nós mudamos pouco. Eu queria então transferir ao senhor as suas últimas observações novamente nessa conversa de hoje e agradecendo a gentileza de ter me atendido e ter colocado questões tão importantes. Vila, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, de coração. Eu adoro conversar com você, já disse no começo aqui, reitero, eu sou seu fã. E assisto você nos canais, na televisão, que eu gosto muito dos seus comentários, sempre muito claros, muito distintos e muito adequados. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Thor. Até a próxima.